Agora, microfone Jovem Pan na Europa. Homens denunciam abusos no recrutamento de soldados na Ucrânia. O nosso correspondente Luca Bassani traz as informações, inclusive o governo de Volodymyr Zelensky, não é, Luca? Tem olheiros para buscar homens para o exército. Exatamente, Thiago. A gente viu que principalmente na região de Kharkiv, essa região que é a segunda mais populosa da Ucrânia, nós temos uma situação muito difícil. As tropas russas se retiraram, agora voltaram, querem conquistar a cidade. E a gente vê que há uma certa escassez no número de homens no país. E lembrando que quando a lei marcial foi implementada, todos aqueles entre 18 e 45 anos deveriam ficar no país para lutar. Mas a gente vê que agora já está até passando desse limite, indo dos 18 aos 60 anos. Muitos daqueles que não querem ir para a guerra, eles não são dispensados, eles são obrigados a confirmar a sua presença, ao mesmo tempo que outros com experiência militar, por questões burocráticas, ficam de fora. Então, muitos têm questionado quais são os critérios do presidente Zelensky que falam de abusos. Afinal, apesar de estar em um estado de guerra, uma questão muito difícil, muitos deles não querem ir para a linha de frente e acabam sendo obrigados, pelo que a gente viu, de acordo com alguns relatos coletados, principalmente na região de Kharkiv. Até agora, a gente percebe que essa guerra ela se estendeu por um tempo muito maior do que a Rússia esperava e também o que a Ucrânia esperava. São quase 5 meses e poucas semanas, né? Daqui a pouco vamos começar já o 6º mês, melhor dizendo, e nesse sentido as forças vão se esgotando, tanto as forças humanas, né? O número de soldados, quanto a questão armamentista. A gente vê que eles têm recebido sempre novos armamentos do Ocidente, mas de qualquer maneira é algo que afeta o país drasticamente, inclusive do aspecto econômico, trazendo uma atualização em primeira mão aqui para a nossa audiência. Muitos calculam que o PIB da Ucrânia em 2022 seja de menos 35%, ou seja, um estado completamente falido e sem perspectivas para a sua reconstrução, caso não haja ajuda do Ocidente. Muito provavelmente terá, mas de qualquer maneira uma questão muito difícil, já que a guerra não há data para terminar. É isso, valeu, Luca Bassani. A gente gira os nossos comentaristas agora, um minutinho para cada um. Não, queria só fazer uma pergunta para o Luca, claro. Luca, em relação a declarações da própria Rússia, dizendo que o objetivo da guerra é tirar Volodymyr Zelensky do poder. Qual foi a repercussão dessas declarações aí na Europa? Olha, a gente viu que no começo da guerra muitos analistas imaginavam que esse era o intuito, mas nunca houve uma declaração oficial de que derrubar o governo de Zelensky era um objetivo. Ontem, contrariando muitas expectativas, o presidente russo falou exatamente isso, porque ele acredita que com o governo de Zelensky não há maneira de negociar. Exatamente por isso que sua retirada é a única maneira de se encontrar a paz, ou pelo menos um acordo. A gente vê que isso foi muito mal recebido pela comunidade europeia, que está sustentando a Ucrânia nesse quesito, e também a gente percebe que muitos deles contrariam essa vertente pouco democrática. Por mais que o presidente Zelensky seja um presidente muito criticado em todo o mundo, seja no Ocidente, seja na Rússia, ele foi legitimamente eleito depois de uma reforma constitucional que aconteceu na Ucrânia em 2014, e ele foi escolhido pelo seu povo. Portanto, muitos aqui na Europa acreditam que apenas o seu próprio povo tem o direito de retirá-lo do poder através de novas eleições ou de outras manifestações populares, e não uma força estrangeira fazendo um golpe de Estado ou eventualmente até executando os ministros de governo.